Como lidar com a frustração? Como? Às vezes a gente ri, mas na hora não é tão engraçado assim, não é tão simples, né? E aí eu questiono se precisa ser simples. Por que que tem que ser simples? Já que a gente tá falando de frustração. Que eu acho que todo o processo que nos leva para compreensões de coisas dentro de nós e visões maiores do que nós realmente somos, do que nós realmente somos capazes de transformar, de enxergar, de modificar, de sobrecriar, de compreender, de não sofrer dentro de nós. É algo que requer muita sabedoria, porque o conhecimento ele tá aí, mas o conhecimento sem você realmente buscar coisas dentro de você, utilizando a presença, as percepções, os lugares de dor, de bloqueio, de dificuldade. E isso a gente explora, claro, em observação, em busca, em prática, em formas, né, de mudanças das condutas que a gente vai tendo, ou seja, a gente precisa realmente compreender a importância de modificar pequenas ações até a gente conseguir modificar coisas maiores. Então é uma jornada muito bonita também, muito gostosa, de fortalecimento, de autossegurança, de autoconfiança, que a gente constrói pouco a pouco com a gente. E essa construção vai fortalecendo a gente cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, a frustração eu lido com ela constantemente. Então, eu tenho aprendido a parar, me botar limite, às vezes falar muito sério comigo, brigar comigo, me reeducar, olhar pra mim no espelho e dizer: por que você tá fazendo isso? O que tá doendo aí? Buscar o gatilho que tá acionando. E geralmente o que eu faço? Eu entro muito em reflexão, em perguntas, em afirmações, que é uma técnica bem interessante, né? Dentro ali da PNL. Eu percebo que às vezes a frustração ela não passa, mas eu percebo que eu me acalmo e nesse me acalmar eu consigo sentir um certo equilíbrio, que eu acho que é todo um processo que acontece dentro e fora, né? Quando eu digo dentro e fora, é porque o cérebro ele cria novas conexões, ele cria novas informações, ele cria novas ondas e o corpo responde, trazendo um certo alívio, trazendo para o nosso campo mental, para nossa visão, para nossas vistas. Então a gente vê aquilo e começa a refletir por que que a gente estava tão desesperado naquele momento, porque a gente não poderia simplesmente acalmar, observar e modificar a nossa forma de reação, de sensação. Então a gente começa, eu percebo que eu começo a me reeducar, então eu consigo nesse acalmamento de mim, buscar formas de melhorar as minhas buscas pelo o que tá por trás da significância que eu dou à frustração. E aí eu vou analisar se realmente eu posso lidar com tudo que está envolvido na frustração, ou seja, eu vou analisar se aquela frustração, se tem alguma coisa que eu posso fazer ali, se tem alguma coisa que eu possa tentar controlar ou resolver. E aí se eu percebo que não tem o que fazer, eu solto. Porque dali eu já consegui encontrar forças que me trouxeram para um lugar que se chama flexibilidade, aceitação e soltar pesos desnecessários para seguir para caminhos que talvez sejam melhores. E aí, para você saber se é ou não, você precisa caminhar. Então, o que de pior que pode me acontecer se eu soltar isso e for para ali? Que tipo de insegurança, ou de medo, ou de problema maior pode me acontecer se eu soltar isso e for para ali? Então, eu vou fazendo essas perguntas para mim, depois que existe esse acalmamento, para ver se realmente faz sentido esse lugar dessa frustração. E se vale a pena realmente continuar com aquela impregnação emocional daquela sensação. Porque se você solta a sensação, você consegue ir para outros lugares. Se você consegue ir para outros lugares dentro de você, de ficar bem, você consegue achar caminhos de